Eu quero convidar você que está me vendo a participar de duas atividades. Dia 1º agora de outubro, eu vou estar fazendo uma palestra aberta, palestra gratuita sobre esse tema, onde a gente tem um espaço maior de falar desse tema. Esse tema interessa a todos nós. Interessa a criança, interessa ao jovem, ao adulto, interessa a você que está se aposentando, interessa a você que está desempregado, interessa a você que está sob de um diagnóstico e não sabe muito bem o que é, interessa a você que quer viver bem. Então eu convido você, traga seu amigo, traga a pessoa que você ama. Vou pedir que você ligue, nós temos um número limitado. Você pode ligar no 3864-2037, o DDD é 11, 3864-2037. Ou você pode entrar em contato conosco através do nosso site, equipe@institutodoc.com.br. Na primeira oportunidade, com certeza eu vou responder, vai ser um prazer. E para a pessoa que quer trabalhar, melhorar a autoestima, no final do mês de outubro, dia 29 e 30, me parece, nós vamos estar fazendo 2 dias de vivências com técnicas, usando técnicas da programação neurolinguística, técnicas da Gestalt terapia, técnicas com base na psicologia junguiana, tendo em vista ressignificar experiências, né? E melhorar a autoestima. Você pode trazer objetivos, tendo em vista melhorar aspectos que vão te ajudar a vivenciar esses objetivos que são importantes. Com certeza. Existem inclusive experiências, o Freud, o gênio da psique, ele destacava 3 momentos em que parece que a gente se sente especial, a gente se sente muito bem. Quando a gente está apaixonado, a pessoa que a gente ama nos dá a impressão que a vida vale a pena porque a gente existe. Um outro momento que a gente se sente muito bem, como se a gente fosse o The Best, é quando a gente realiza objetivos importantes. Então a pessoa quer muito uma promoção, ela quer conquistar uma pessoa, ela quer comprar um carro. Então, frente a conquistas, isso enaltece, isso eleva a nossa autoestima. E esses momentos, né, de realização, quando a gente está apaixonado, são muito importantes nesse sentido. A autoestima é fundamental. Eu tenho 28 anos de clínica e logo no início da clínica eu pertencia a uma sociedade de psicanálise existencial. Eu ficava intrigada porque às vezes pessoas bem-sucedidas, pessoas bem financeiramente, pessoas muito bonitas, claro, tem pessoas que são feias, pessoas se referiam a si mesmo: eu sou um lixo, eu sou um verme. E eu logo comecei a querer pesquisar o que levava pessoas que socialmente deveriam estar satisfeitas a viverem uma insatisfação, a psicossomatizarem, e eu cheguei na estrutura da autoestima. E desde lá eu pesquiso a autoestima. Então a autoestima é uma estrutura psíquica que começou na nossa relação com a nossa mãe. Digamos que um casal de adolescente não se cuida, não usa preservativo, tal, engravida. Aí ficam alguns meses pensando: vamos abortar, não vamos abortar, resolvem acolher a criança. Só que o bebê, desde a concepção, está captando impressões. Então essa estrutura, ela se dá muito mais no atendimento das nossas necessidades afetivas, o quanto você foi olhado, o quanto você foi tocado, o quanto você foi validado. Aí a criança faz um risco e fala: meu herói. Aí a mãe: nossa, que herói lindo. E a criança se sente, né? Ela faz cocô e ela mexe, porque ela fica orgulhosa do cocô que ela fez. E se tem uma mãe incontinente que não grita, tal. Hoje, infelizmente, os pais estão naquela loucura de ter conforto, de dar escola, de dar línguas, de dar passeio, de dar celular. Só que isso é relativo.
Se você não tiver tempo de brincar, de olhar, de tocar, tudo isso fica muito relativizado, porque essa estrutura que vai nos ajudar para o resto da vida, porque na vida nós temos desafios e ter um bom nível de autoestima não significa que você é perfeito. Pelo contrário, você se gosta como você se aceita, e esse sentimento de respeito faz com que você também respeite o outro. Esse sentimento de confiança na sua mente, de que você nasceu com os recursos para viver bem, faz com que você também confie no outro. Não existe autoestima elevada. Existem pessoas que desenvolvem uma arrogância, existem pessoas que vivem um complexo de superioridade e, infelizmente, é o fato que todo complexo ele é polar. Se ora a pessoa se acha melhor que todo mundo, eu já tive clientes dizer, eu não respeito pessoas que não têm doutorado, que não têm mestrado. Coitado dessa pessoa, né? Porque vivia sozinha, enfim, uma chata. Então tem pessoas que desenvolvem arrogância e tem gente que acha que isso é uma super autoestima. Não. Autoestima é um nível de consciência onde eu tenho noção, né, desconfio das minhas limitações, e a gente precisa ter humildade de, nesse ponto, fulano é melhor, e pedir ajuda. Como tem sido áreas, né, da nossa vida que a gente dança, que a gente flutua. Então esse respeito, todos nós interagimos e precisamos um do outro. E é nessa dança de respeito mútuo que a gente pode um ajudar o outro, trocar experiência. Então não existe isso de super autoestima. A pessoa, ela pode estar numa postura arrogante, estar vivendo um complexo que o Jung chamava de complexo de superioridade, e em outros momentos ela se acha inferior, burra, porque todo complexo ele é polar. Ora a pessoa se acha superior, ora se sente inferior. Quando a pessoa está vivenciando um baixo nível de autoestima, ela não se apoia nos projetos. Existem projetos que são muito desafiantes. Existem projetos que a gente tem uma intuição, mas que ele não está ainda delineado, e aí a gente conversa, a gente lê, a gente assiste filme e vai formatando, que passa pelo autoconhecimento. Então, a autoestima num bom nível é fundamental para a gente curtir a vida, para a gente superar momentos de dificuldades que todos nós temos, para a gente perseguir projetos que são importantes. Se a pessoa não tiver um bom nível de autoestima, ela para na primeira dificuldade. Alguém diz não e surgem dificuldades, ela para, e isso pode ocasionar uma série de doenças. Eu trabalho há muito tempo, muitas vezes a pessoa me procura com síndrome do pânico, me procura porque está com insônia, me procura porque está com impotência sexual. São vivências que têm na base uma baixa autoestima, né? Então, eu estou com um cliente recente que está com esse problema de impotência, foi no urologista, não tem problema nenhum, hormonal, clínico, só que ele teve algumas experiências. Ele era casado, começou a sair, e aí a culpa, né, fez com que ele não funcionasse quando saiu com a moça. E a partir daí, de vez em quando, ele está com esse problema. Procurou um profissional da área médica e falou: olha, você não tem nada que justifique, e eu estou trabalhando com ele nesse sentido de resgatar a confiança, de trabalhar com o nível de ansiedade para que ele possa ter um bom desempenho também nessa área. Então, dependendo de como a pessoa vivencie certas experiências, isso pode rebaixar a autoestima dela. Nesse caso, e para o homem, enfim, para as pessoas, a questão da virilidade, a questão do bom desempenho sexual é muito importante. Então, esse traço está comprometendo o autoconceito dele. Como existem pessoas que estão desempregadas, infelizmente muita gente está desempregada. Dependendo da rede de apoio, dependendo desse autoconceito,
Às vezes a pessoa não consegue sair, mandar currículo, ligar para pessoas que podem ajudar, porque ela começa a se sentir inferior, né? Ou seja, perder o status, enfim, dependendo do significado da experiência, isso pode afetar o autoconceito da pessoa em relação a si mesma. A base é como a pessoa foi orientada, foi tratada, foi cuidada por pessoas que fizeram a maternagem. Se de repente foi uma avó que cuidava dessa criança, levava no berçário e educava tal, quem conviveu com pessoas muito perfeccionistas, críticas, negativas, exigentes, introjeta essa imagem e passa a se exigir de si mesmo. Se a pessoa viveu em situações que haviam muita insegurança, tinha um avô, tinha um pai, que bebia, aquela confusão, tudo isso vai comprometendo essa condição de segurança, de estabilidade que a criança precisa, né? Então, principalmente nos 3 primeiros anos de vida, é fundamental nessa estruturação. A criança, ela necessita de um ambiente de segurança, de atendimento das necessidades físicas. A criança fez xixi, tem um momento que ela está ali, está quentinho, está confortável, mas depois de um tempo ela chora e ela precisa, né? Tem gente que fala, deixa a criança chorar. Não, isso é uma violência, isso gera muito estresse, né? Então esse atendimento, dependendo de com quem fez a criança viveu, e é claro, durante toda a nossa vida, crenças, a autoestima, ela pode ser reforçada e haver uma variação. Na fase que a gente está estudando, na infância, o professor, as relações são muito importantes, mas essa base faz com que às vezes a criança traga uma questão que aconteceu na escola para a mãe, para o pai irem verificar. Se a criança não confia, eu vou falar, eu ainda vou apanhar, eu ainda vou ser castigado, ela vive uma situação, ela já foi violentada, sofreu um bullying, por exemplo, alguém chamou de macaco, chamou de sujo, sem uma motivação, simplesmente pela questão da agressão. Se a criança não tem um suporte em casa, ela às vezes não vai contar em casa, não vai, o pai, a mãe não vai lá na escola saber o que está acontecendo. Então essa base é fundamental. Totalmente. Porque assim, uma pessoa pode ter um problema de doença temporário, uma pessoa pode ter um problema de doença na família, pode ter uma questão de desemprego, de um problema profissional, de relacionamento, ser traído, mas se ela não tiver um autoconceito, uma crença na vida, uma confiança de que vai superar, de que pode contar com as pessoas, com a vida, fica muito mais difícil superar os desafios, como também se organizar para a conquista daquilo que é importante. A pessoa tem um objetivo, a gente precisa de muita ajuda até conseguir realizar. Se a pessoa não tiver essa confiança, fulano não pode me ajudar, não tem a disponibilidade, não tem interesse, quem mais, né? Se ela não tiver essa humildade, a criança às vezes ela sai com uma dúvida porque ela acha que tem que saber tudo. Não, gente. É sinal de bom nível de autoestima levantar a mão e dizer, professor, não entendi. Se a professora está correndo, está fechando, de repente a professora vai dizer, depois você me pergunta. Mas aquela criança, aquele jovem, aquela pessoa que levanta a mão, se ajuda, evita postergar uma dúvida e ajuda um monte de gente. É ao contrário, aquela pessoa que não pergunta está numa atitude arrogante, ou muitas vezes é tão crítico consigo mesmo que não consegue reconhecer que naquele momento está com dúvida. É o contrário, não é? Porque nós nascemos para a comunicação, né?
Então, na verdade, a timidez, a pessoa tem um diálogo interno tão crítico, tão exigente consigo mesmo e uma visão também negativa do outro. Eu vou falar, vou me achar estranho, vou fazer papel de ridículo. Tudo isso são falas que denunciam uma baixa autoestima. A comparação mais legal é de você com você mesmo. Eu dirigia e no início tremia, agora já não estou tremendo, já não estou suando. Essa é a comparação mais interessante. Só que nós vivemos numa estrutura social capitalista que incentiva a competição, né? E aí o autoconhecimento permite que a gente, de repente fulano é bom nisso, eu sou boa em outra coisa. Então podemos nos inspirar, mas pessoas que são muito competitivas, que ficam se comparando, acabam rebaixando a autoestima ao invés de... Você pode se inspirar. Eu quero ser uma profissional como eu tenho muitos mestres, né? Eu me inspiro, mas eu não vou ser como aquela pessoa. Eu tenho uma outra história, eu sou baiana, eu sou negro, eu sou mulher. Então a minha história faz com que eu seja uma profissional diferente de tantos mestres que eu tenho e que eu me inspiro. Pelo grau de satisfação, pela flexibilidade, por você não ficar lá remoendo experiências negativas. Então, nível de satisfação, saúde. E quando eu falo de saúde, eu estou falando de saúde física, saúde emocional, saúde de você estar aberto aos seus objetivos. Então, são indícios. Você está engajado em atividades que te fazem bem, e esse é um compromisso que cada um de nós precisamos buscar. A psicoterapia ajuda a gente a se autoconhecer e buscar espaço para cuidar daquilo que faz bem. Isso também eleva a autoestima. Uma pessoa gosta de escrever, ela precisa abrir espaço para em algum momento da semana escrever. Uma pessoa gosta de cantar, outra pessoa gosta de cozinhar, enfim, quem é você? Então, esse cuidado com aquilo que faz bem, de você ter relações saudáveis, né? Não ficar... Às vezes a gente tem que conviver com pessoas chatas, difíceis e tal, mas se você puder, né, cultive também relações que são boas para você, que te inspiram. Isso vai ser bom para sua autoestima. Através do autoconhecimento, cuidando, quando a gente se autoconhece, nós vimos quais são nossas necessidades pessoais, sociais, né? Então o autoconhecimento eu acho que é a chave de tudo. Só que tem uma coisa, a gente não se conhece, a mente mente pra gente. Eu já tive clientes dizer, eu adoro fumar, e festejar quando está 15 dias sem fumar. Então a mente está mentindo para essa pessoa. A pessoa diz, poxa, eu errei no curso, mas já tenho 30 anos, e daí, né? Então se a pessoa não se apoiar, ela não vai buscar se realizar naquilo que é importante. Então, se você está numa profissão que você não gosta, não pode pedir demissão agora, mas se organize, porque nós ficamos muito tempo em função do trabalho. Os relacionamentos, né? Pessoas às vezes dizem, eu não gosto de ir no hospital, e eu brinco, também não gosto. Mas se eu tiver que visitar alguém querido que está no hospital, eu vou. Então, à medida que a gente se supre de experiências positivas, a gente negocia em outras experiências que não são tão boas, mas que faz parte do nosso dia a dia. Totalmente. A autoconfiança, a confiança na vida, né? Então, quando eu falei há pouco, certos objetivos são desafiantes. Uma pessoa quer ter o espaço dela, outra pessoa quer comprar o apartamento dela, outra pessoa quer fazer uma viagem. Então requer organização, requer planejamento, requer um momento apropriado. Eu tenho clientes que querem engravidar.
mas tá fazendo mestrado, agora não é momento, a criança requer, vai ter que reduzir o tempo de trabalho. Então, não é que você vai abrir mão de objetivos que são importantes, mas planejar, se estruturar para que seja mais fácil a realização dos objetivos.